e pela violência. O lobby é regulamentado no Brasil? Não, o lobby no Brasil não é regulamentado. Há um projeto de lei que tramita há muito tempo, está hoje na Câmara dos Deputados, que é a iniciativa do senador Marco Maciel. Mas um setor muito grande do Congresso, né, se opõe a essa regulamentação com o receio de que esse lobby venha se transformar em algo ilegal. Ora, os lobbies continuam atuando no Brasil. Os próprios órgãos do Executivo têm as suas assessorias parlamentares, todos os ministérios têm, que atuam para esclarecer, convencer, etc. E muitas vezes até para cooptar alguns parlamentares para as suas causas, que podem ser causas nobres, causas justas. Né? Mas há um certo receio. Por quê? Porque esse instrumento surgiu nos Estados Unidos e nos Estados Unidos houve realmente enormes abusos. Vou citar um caso que é dramático e que levou, inclusive, à regulamentação mais rígida dos lobbies nos Estados Unidos. A República Dominicana, no tempo do ditador Dom Trujillo, Dom Rafael Leónez Trujillo y Molina, era o nome completo dele, generalíssimo, pai e defensor da pátria na República Dominicana, tinha alguns inimigos. Um deles era o escritor espanhol Jesús de Galíndez, que escrevia, vivia em Nova York, era jornalista, e vivia exilado, né, durante o regime franquista, e acusava muito e escrevia, atuava politicamente contra a ditadura de Trujillo. O que se fez, o que o ditador mandou fazer, um navio com a bandeira da República Dominicana aportou, e um grupo de secretas, de policiais, etc., raptou o professor Jesús de Galíndez e o queimou vivo nas fornalhas de um navio. Isso foi um escândalo quando se descobriu mais tarde. E mais tarde se descobriu também, com as investigações, que o representante quem fazia o lobby para o governo da República Dominicana, era ninguém menos do que o filho do presidente Roosevelt. Isso foi um escândalo que levou a aumentar os controles da Secretaria de Justiça nos Estados Unidos, que é a Procuradoria-Geral, sobre os lobbies. Eles são obrigados a declarar de quem recebe dinheiro, a publicar seus balanços, e seus patrocinadores, etc. No Brasil ainda há muito receio. Esse receio um dia será vencido, porque os lobbies continuam existindo. Para que se tenha uma ideia, só na Comissão Executiva, na União Europeia, há 15 mil lobbies atuando e a maioria deles registrados e legitimados. Por que os interesses da elite se sobressaem na sociedade? Isso há a chamada teoria das elites. O que é a teoria das elites? A teoria é formulada por dois escritores italianos, por dois pensadores, um sociólogo, o outro economista, que se chama teoria das elites. O que diz a teoria das elites? Ela acaba com o mito de que a democracia é o regime das maiorias. E ele acaba escrevendo exatamente isso. Ele diz: em todas as sociedades, das menos civilizadas às mais organizadas, há sempre uma minoria que manda e uma maioria que obedece, que é uma minoria que governa e uma maioria que é governada. Essa minoria tira da maioria todos os elementos para o seu sustento, a sua atuação. Esse grupo chama-se elite. É a elite que existe em toda a sociedade. O que é a definição de elite? Por incrível que pareça, ela não foi dada nem por um sociólogo, nem por um cientista político. Ela foi dada por um administrador americano, por sinal, que escreveu a obra-prima dele, a obra mais importante, que é a Revolução Gerencial, exatamente no ano em que o Mosca morreu, 1941. E ele definiu as elites da seguinte maneira: elite é aquela parte da sociedade que se apropria da maior parte do que é apropriável. O quê? Dinheiro, prestígio, poder e assim por diante, né? Popularidade, tudo isso. Isso é que constitui a elite. A elite existe em toda a sociedade, queiramos ou não. O que é preciso é evitar que os interesses da elite se sobreponham, porque ela é minoritária sempre, como ensinaram Mosca e Pareto, se sobreponha sobre os interesses da maioria. E para isso existe o Congresso, para isso existe o Parlamento, para isso existe a representação, para isso existe o voto e para isso existem as eleições. Professor, existe um momento na vida política
de um país em que os grupos de pressão, os grupos de interesse se manifestam com mais força? Seriam as eleições um momento propício para que aumentassem as pressões nos patrocínios das campanhas, nos financiamentos? Existe um momento mais propício para as pressões ou isso acontece sempre, o tempo todo? Os lobbies não agem só no parlamento. Os lobbies agem, sobretudo, também sobre o executivo. Por quê? Porque essa atuação, às vezes, é mais eficiente no Executivo do que no Congresso, do que no Parlamento. Por que razão? As decisões do Parlamento são decisões coletivas, que nós chamamos de deliberações, para distingui-los das decisões que são tomadas monocraticamente por uma só pessoa. Um decreto do Presidente da República é baixado só por ele, né, e referendado por um ministro, ou dois, ou vários ministros, ao passo que uma decisão do Parlamento, uma resolução, um projeto de decreto legislativo, uma lei, um projeto de conversão de medida provisória em lei, tudo isso são deliberações coletivas, que na ciência política chamamos de deliberações coletivizadas, porque elas têm força de coerção legal sobre todos os cidadãos. Ela vale erga omnes, ou seja, vale para todos. E essas decisões são mais previsíveis do que as decisões que são tomadas por uma só pessoa e que são imprevisíveis. Por quê? Só uma pessoa delibera. Aqui, a oposição, há uma parte do governo, há os grupos de interesse atuando, há os próprios interesses grupais dentro de cada partido, os conservadores, os mais liberais, etc., que atuam. Então, a lei é sempre o produto desse grande entendimento. Por isso a lei é tão demorada. Reclama-se muito, mas tem que ser um processo pensado, ponderado, sopesado, para que ele possa ser útil a todos. Então, a lei tem que ser necessariamente algo feito com muita ponderação, com muito entendimento, até que se chega ao consenso. Então, não há um momento específico. Você pergunta, nas eleições seria esse momento? Não, nas eleições o que se procura é o financiamento particular das eleições, aqueles que vão buscar os financiadores. E, no caso das democracias, como é o caso da nossa, há aberrações, como houve na última campanha, nós vimos, né, o chamado Caixa 2, que é um delito, um crime, pelo qual estão denunciadas 40 pessoas perante o Supremo Tribunal Federal. Então veja que este é um momento que está muito próximo até no Brasil da delinquência, ao passo que o grupo de interesse atuando, ele não é necessariamente, pode vir a ser, eu citei o caso aqui de crime, inclusive contra a vida, dos Estados Unidos, mas via de regra é uma atuação legítima, né? De funcionários, de trabalhadores, de empregados domésticos, dos empresários, dos industriais, dos banqueiros, tá? Essas pressões são legítimas. E essas pressões se exercem em toda a democracia, em toda a sociedade aberta, com mais intensidade. E durante todo o período de uma legislatura ou de um governo.